Uma terra única e esplêndida de diversidade geográfica, étnica, culinária e social. A China é considerada um país incrível por várias razões, incluindo sua história rica e antiga, sua diversidade cultural, seu rápido desenvolvimento econômico, sua influência global e sua beleza natural. É o país com a maior população do mundo e maior economia do planeta. Possui uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história que remonta a milhares de anos. Tantos contrastes fazem que a China seja esse país tão fascinante. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Pequim, também conhecida como Beijing, é a capital da China e uma das cidades mais populosas e historicamente significativas do mundo. A área de Pequim tem sido habitada há milhares de anos. As primeiras referências à cidade datam de mais de 3.000 anos atrás. O significado de Pequim é capital do norte. A capital da China acolhe o maior número de milionários do mundo e foram sede dos Jogos Olímpicos de 2008. Possui um extenso sistema de metrô, ônibus e uma rede de estradas de primeiro nível. Pequim conta com uma variedade enorme de atrações turísticas e é também a porta de entrada para a Grande Muralha da China, além dos marcos históricos como a Cidade Proibida e o Templo do Céu. A Grande Muralha da China é uma impressionante estrutura defensiva que se estende por milhares de quilômetros através do norte da China. A muralha foi inicialmente construída para proteger as fronteiras norte da China contra invasões de tribos nômades, como os mongóis e os Xiongnu. Também serviu como uma linha de comunicação e controle de comércio. Se estende por mais de 21.000 quilômetros. É composta de diferentes tipos de estruturas, incluindo paredes de pedra, torres de vigia, passagens, fosso e fortalezas. Em 1987, a Grande Muralha foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua importância histórica, cultural e arquitetônica. Hoje, a Grande Muralha é uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. O idioma oficial da China é o mandarim, também conhecido como chinês padrão. No entanto, a paisagem linguística da China é extremamente diversa, com muitos outros idiomas e dialetos falados em diferentes regiões do país. O mandarim usa caracteres chineses, que são logogramas representando palavras ou morfemas. Existem milhares de caracteres, mas cerca de 3.000 a 4.000 são suficientes para a maioria dos propósitos cotidianos. Os caracteres simplificados foram introduzidos na década de 1950 para aumentar a alfabetização. A caligrafia é considerada uma arte. A China tem um programa contínuo de urbanização que visa transferir nos próximos anos mais de 250.000 pessoas, populações de áreas rurais para áreas urbanas em busca de oportunidades de emprego e uma melhor qualidade de vida. Isso inclui o desenvolvimento de novas cidades e a expansão das áreas urbanas existentes. A China possui a maior e mais extensa rede de trens de alta velocidade do mundo, com planos de expansão contínua. Está construindo e expandindo aeroportos em todo o país para atender a crescente demanda de viagens aéreas. O Aeroporto Internacional de Daxing é uma estrutura colossal, cobrindo uma área de aproximadamente 700.000 metros quadrados. É caracterizado por seu design em forma de estrela de 6 pontas, com um grande átrio central e linhas fluidas que conferem uma sensação de movimento. A China tem uma longa história de inovação e inventividade, com várias invenções que tiveram um impacto significativo na história da humanidade. A invenção do papel revolucionou a comunicação escrita e possibilitou o desenvolvimento da impressão, também inventada na China por volta do século VII. A produção de seda começou na China antiga por volta de 3.000 a.C. A porcelana chinesa é conhecida por sua beleza e qualidade excepcionais. Sua produção começou por volta do século II. Faltaria tempo para contar sobre os guarda-chuvas, compassos, contador a ábaco, pólvora, bússola, pipas e muitas outras coisas. Xangai, a maior cidade da China e uma das maiores metrópoles do mundo, é um centro vibrante de economia, cultura e inovação. Localizada na costa central do país, onde o rio Yangtze deságua no Mar da China Oriental, Xangai é conhecida por sua fusão única de história e modernidade. É uma das cidades mais populosas do mundo. Em 2023, a população total de Xangai era estimada em cerca de 24 milhões de pessoas.
Xangai começou como uma pequena vila de pescadores e comerciantes há mais de 1000 anos. Desde as reformas econômicas da década de 1980, Xangai passou por um rápido desenvolvimento e urbanização, emergindo como um dos principais centros financeiros e comerciais do mundo. Aqui se encontra o Bund, com sua arquitetura colonial, oferece um contraste fascinante. A cidade é lar de numerosos museus, além de teatros e galerias de arte. Com uma infraestrutura impressionante, possui um dos sistemas de metrô mais extensos e modernos do mundo, aeroportos e o Porto de Xangai. É o porto de contêineres mais movimentado do mundo, destacando a importância de Xangai no comércio global. A culinária chinesa é uma das mais diversas e influentes do mundo, com uma longa história que remonta a milhares de anos. Cada região tem seus próprios ingredientes, técnicas de cozimento e sabores distintos. É conhecida por sua busca pelo equilíbrio entre os 5 sabores fundamentais: doce, azedo, amargo, picante e salgado. Entre os principais estão Dim Sum, uma variedade de pequenos pratos servidos em cestas de bambu; Pato a Pequim, um prato onde o pato é assado até que a pele fique crocante e dourada; arroz frito, sopa wonton e frango com castanha de caju são pratos apreciados pelos chineses. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país, ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! Hong Kong, oficialmente conhecida como Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China, é uma cidade vibrante e uma das economias mais dinâmicas do mundo. Foi cedida ao Reino Unido pela China após a Primeira Guerra do Ópio em 1842, através do Tratado de Nanjing. Foi oficialmente uma colônia britânica até 1997, e devolvida à China neste mesmo ano. É um dos principais centros financeiros do mundo, com um mercado de ações altamente desenvolvido e um setor bancário robusto. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é uma das infraestruturas mais notáveis e ambiciosas da China, conectando 3 importantes cidades, Hong Kong, Zhuhai e Macau. Macau é uma pequena região localizada na costa sul da China. É conhecida por seu passado colonial português, sua indústria de jogos de azar e seu patrimônio cultural único. A herança cultural da China na América tem sido significativa, especialmente devido à diáspora chinesa que se espalhou por muitas partes do continente americano ao longo dos séculos. A imigração chinesa para a América começou no século XIX, principalmente durante a Corrida do Ouro na Califórnia e a construção de ferrovias transcontinentais. Os imigrantes chineses trouxeram consigo sua cultura, tradições, culinária e idioma. As comunidades chinesas se estabeleceram em várias cidades ao redor dos Estados Unidos e do Canadá, formando bairros conhecidos como Chinatowns. Esses bairros são centros culturais importantes, onde se pode encontrar restaurantes, lojas, mercados e celebrações que refletem a cultura chinesa. Muitos aspectos da cultura chinesa foram adotados e integrados à cultura americana e latino-americana. A cultura chinesa teve um impacto significativo em várias áreas, incluindo gastronomia, artes marciais, medicina tradicional chinesa, música, arte e filosofia. A cultura do chá na China é uma parte integral da vida cotidiana e tem profundas raízes históricas que remontam a milhares de anos. A China é o berço do chá, e a história da bebida remonta a mais de 4.000 anos. A lenda diz que o imperador Shennong descobriu o chá por acidente quando algumas folhas caíram em sua água fervente. O ato de servir chá é uma expressão de hospitalidade e respeito na cultura chinesa. Beber chá é uma atividade social importante na China, proporcionando uma oportunidade para amigos e familiares se reunirem, conversarem e relaxarem juntos. O chá é valorizado não apenas por seu sabor e aroma, mas também por seu papel na promoção da calma, clareza mental e contemplação espiritual. A produção de chá na China é uma arte refinada que combina conhecimento tradicional, técnicas de cultivo especializadas e cuidados meticulosos. Xi'an é uma cidade histórica localizada na província de Shaanxi e é mais conhecida por ser o lar do Festival da Primavera e por ser o ponto de partida da antiga Rota da Seda. A cidade possui muitas atrações como os Guerreiros de Terracota,
é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, onde milhares de estátuas de guerreiros e cavalos de terracota foram descobertas em 1974. China produz cerca de 1/3 de todo o arroz do mundo. Yunnan é conhecida por sua rica produção agrícola, cultivando uma variedade de culturas, incluindo chá, arroz, frutas cítricas e flores. É o lar de dezenas de grupos étnicos diferentes. Perto dali, encontramos o Bosque de Pedra, é conhecido por suas impressionantes formações rochosas de calcário, que se erguem verticalmente da terra como pilares, pináculos e torres. Yunnan possui um clima subtropical atemperado com estações bem definidas, proporcionando condições ideais para o cultivo de arroz, fornecendo alimentos, emprego e renda para muitas comunidades rurais na região. O Tibete, uma região autônoma no sudoeste da China, é um lugar de beleza natural deslumbrante e rica herança cultural. Conhecida como Teto do Mundo devido à sua altitude média de 4.900 metros, a região oferece paisagens espetaculares, uma história fascinante e uma espiritualidade profunda. O Tibete abriga algumas das montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest. As paisagens são pontilhadas por picos cobertos de neve, vastas planícies e geleiras imponentes. Os lagos têm grande significado espiritual para os tibetanos. O budismo é parte integrante da vida no Tibete. Os mosteiros são centros de fé e prática espiritual, além de serem arquitetonicamente impressionantes. Shandong e Henan, embora distintas em muitos aspectos, compartilham várias características em comum devido à sua rica história, significância cultural e importância econômica na China. Ambas as províncias valorizam e promovem os ensinamentos de Confúcio, que são fundamentais para a cultura chinesa e têm importantes sítios budistas. Ambas as províncias são consideradas regiões onde a civilização chinesa antiga floresceu. Elas abrigam cidades históricas que foram importantes centros culturais e políticos em várias dinastias. Praticam o Taijiquan, este estilo de arte marcial que combina movimentos lentos e suaves com explosões rápidas de poder, enfatizando a harmonia entre mente e corpo. A China passou por uma rápida industrialização. O país se tornou um centro global de manufatura, produzindo uma ampla gama de bens de consumo e produtos industriais. A China é um dos maiores exportadores do mundo, com uma vasta gama de produtos, incluindo eletrônicos, vestuário, brinquedos, máquinas e equipamentos. A economia da China é uma das mais dinâmicas e influentes do mundo, por isso é conhecida como a fábrica do mundo. Nas últimas décadas, a China registrou taxas de crescimento econômico excepcionalmente altas, muitas vezes superando os 10% ao ano. Isso a transformou na segunda maior economia do mundo em termos de produto interno bruto nominal. Além de suas imponentes montanhas, nasce um elemento que ajuda a dar forma a esse grande país: seus grandes rios. A China é um país com um extenso sistema de rios que desempenham um papel crucial na sua geografia, cultura, economia e história. O rio Yangtze tem aproximadamente 6.300 quilômetros, é o maior rio da China e o terceiro maior do mundo. Nasce nas montanhas Tangula, no Tibete, e flui para o leste até desaguar no Mar da China Oriental, perto de Xangai. A maior usina hidrelétrica do mundo está localizada neste rio. Outro grande rio é o Rio Amarelo. Com aproximadamente 5.464 quilômetros, é o segundo maior rio da China. Conhecido como berço da civilização chinesa, tem sido vital para o desenvolvimento da cultura e civilização chinesa. No entanto, também é conhecido por suas inundações devastadoras. Shenzhen é a cidade com mais arranha-céus do mundo e conhecida como Vale do Silício da China. A cidade é a sede de gigantes da tecnologia como Huawei, Tencent, DJI e ZTE. Estabelecida como a primeira zona econômica especial da China em 1980, Shenzhen foi um dos principais motores das reformas econômicas e da abertura do país. Localizada no sul da China, e com mais de 20 milhões de habitantes. Em apenas algumas décadas, Shenzhen transformou-se em uma das metrópoles mais vibrantes e tecnologicamente avançadas do mundo. Fujian é uma província costeira no sudeste da China, conhecida por sua rica história, cultura diversa e paisagens pitorescas. A capital de Fujian é Fuzhou, uma cidade com um porto histórico importante.
China é o maior consumidor e produtor mundial de produtos pesqueiros. Suas produções pesqueiras nos presenteiam com paisagens fascinantes. A província é caracterizada por montanhas, colinas e uma longa linha costeira com muitas ilhas. As montanhas Wuyi são patrimônio mundial da Unesco. É rica em patrimônios culturais, incluindo os Tulou, que são grandes edifícios de terra, geralmente de formato circular ou quadrado, com paredes externas maciças de terra compactada que podem ter até 2 metros de espessura. Podem ter de 3 a 5 andares de altura e abrigar até 80 famílias, funcionando como pequenas aldeias autossuficientes. O Grande Canal da China, também conhecido como Canal Imperial, é uma das maiores obras de engenharia hidráulica do mundo antigo e moderno. O Grande Canal foi construído principalmente para fins de transporte e comércio, ligando as regiões agrícolas férteis do sul da China a cidades e capitais prósperas do norte, como Pequim. Se estende por aproximadamente 1.794 quilômetros. O canal possui um elaborado sistema de eclusas e comportas que controlam o fluxo de água e permitem que os barcos subam e desçam entre diferentes níveis do terreno. É conectado a uma série de lagos e rios, incluindo o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, permitindo o transporte de mercadorias ao longo de vastas distâncias. Foi designado como Patrimônio Mundial da Unesco em 2014. Hoje partes do Grande Canal são preservadas como atrações turísticas e locais históricos, enquanto outras seções continuam a ser utilizadas para transporte e recreação. Guilin é uma cidade pitoresca localizada na região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China. É famosa por suas paisagens de tirar o fôlego, marcadas por colinas de calcário kárstico, rios serpenteantes e cavernas deslumbrantes. Guilin é cercada por uma paisagem de colinas de calcário únicas, que se erguem abruptamente do solo em formas irregulares e impressionantes. É lar de várias cavernas espetaculares, como a Caverna da Flauta de Cana, que apresenta formações de estalactites e estalagmites iluminadas por luzes coloridas, criando um cenário surreal e mágico. As colinas de calcário ao redor de Guilin oferecem excelentes oportunidades para caminhadas e trekking, com trilhas que serpenteiam por paisagens deslumbrantes e proporcionam vistas panorâmicas da região. As Montanhas Amarelas, também conhecidas como Wangshan, são uma das paisagens naturais mais icônicas e reverenciadas da China. Localizadas na província de Anhui, no leste da China, essas montanhas são famosas por sua beleza cênica, picos rochosos e rica história cultural. Receberam seu nome em homenagem ao lendário Imperador Amarelo, que, segundo a lenda, teria vivido na região e aprendido a arte da imortalidade. Foram inscritas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1990. As paisagens mais sugestivas da China se encontram aqui, na região Ocidente. O ocidente da China é uma região diversificada e fascinante, conhecida por sua beleza natural, rica cultura e história, e desempenha um papel vital no país em termos de turismo, recursos naturais e diversidade étnica, que inclui as montanhas nevadas do Himalaia e do Planalto Tibetano, os desfiladeiros profundos do Rio Yangtze e do Rio Amarelo, os lagos cristalinos de Yunnan e as formações rochosas impressionantes de Guizhou, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar suas paisagens deslumbrantes, templos antigos, vilas tradicionais e cultura única. O sudeste da China possui uma paisagem variada que inclui montanhas, rios, lagos e praias. É uma região geográfica e culturalmente rica, composta por várias províncias costeiras e áreas montanhosas. Com suas imponentes colinas de pedra até os bosques tropicais, a convertem em uma das regiões mais icônicas do mundo. Abriga a maior reserva de pandas gigantes do mundo, conhecida como Base de Pesquisa de Xingu para a criação de pandas gigantes. A base é um dos centros mais importantes de pesquisa, preservação e criação de pandas gigantes. A Rota da Seda foi uma rede de rotas comerciais que conectava o Oriente e o Ocidente, facilitando o comércio de mercadorias, cultura, tecnologia e ideias entre a China e as regiões do Mediterrâneo, Oriente Médio, África e Europa. A rota terrestre da seda estendia-se da China através da Ásia Central, passando por lugares como Samarcanda, Bucara e Persépolis, antes de chegar ao Mar Mediterrâneo. Esta rota era percorrida por caravanas de camelôs e outros animais de carga.
A rota marítima da seda ligava os portos chineses como Cantão e Quanzhou a importantes centros comerciais no sudeste da Ásia, Índia, Arábia e África Oriental. Este caminho era percorrido por navios mercantes. Também foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco e ao longo da rota, houve um intenso intercâmbio de religiões, filosofias e ideias. Guangdong é uma província costeira localizada no sul da China, conhecida por sua economia dinâmica, rica história e cultura vibrante. Guangdong faz fronteira com o Mar da China Meridional ao sul e sua capital, Guangzhou, é uma das maiores e mais importantes cidades da China, possui planícies costeiras, montanhas, rios e uma extensa linha costeira com muitas ilhas. É uma das províncias mais ricas e economicamente avançadas da China. Seu PIB é o maior de todas as províncias chinesas. A economia de Guangdong é diversificada, abrangendo manufatura, alta tecnologia, comércio, serviços financeiros e turismo. Celebra muitos festivais tradicionais chineses como o Ano Novo Chinês, o Festival do Barco Dragão e o Festival do Meio-Outono. A culinária cantonesa é famosa mundialmente, conhecida por seus pratos delicados e métodos de preparo que destacam a frescura dos ingredientes. A Guerra do Ópio foi um conflito entre a China e o Reino Unido, que ocorreu principalmente devido ao comércio de ópio. O Reino Unido estava fortemente envolvido no comércio de ópio com a China. O ópio era cultivado na Índia Britânica e contrabandeado para a China, onde era trocado por chá, seda e porcelana. Preocupado com os efeitos negativos do ópio, o governo chinês tomou medidas para restringir o comércio e o consumo da droga, incluindo a destruição de estoques de ópio e a imposição de leis antidrogas. Apesar dos esforços chineses para restringir o comércio e o consumo de ópio, a demanda pela droga continuou a crescer, alimentando um ciclo de dependência e conflito que perdurou por décadas. A Revolução Cultural na China foi um movimento político e social de grande escala iniciado por Mao Zedong, o líder do Partido Comunista Chinês, PCC, em 1966, que desejava revitalizar o socialismo na China e fortalecer seu próprio poder político dentro do partido. Mao convocou os jovens chineses para desenterrar os elementos burgueses da sociedade e promover a Revolução Socialista. Durante esse período, Mao Zedong foi venerado como um líder infalível e onipotente, e sua imagem e pensamento foram propagados em toda a sociedade chinesa. Como consequências, milhões de pessoas foram perseguidas, presas e mortas durante a Revolução Cultural, e muitas famílias foram destroçadas. No entanto, o legado da Revolução Cultural continua a influenciar a política e a sociedade chinesas, e permanece um tema sensível na história moderna da China. E aí? O que achou deste país? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte se você acha que faltou alguma informação. Sua opinião é muito importante. Obrigada por ficar até aqui. Que você tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo.